Você já teve problemas porque tomou decisões sem pensar, precipitadas e impulsivas por não ter controle emocional? Você já perdeu oportunidades profissionais por não saber controlar as suas emoções? Sente que as suas emoções estão sabotando o seu desenvolvimento profissional? Se a sua resposta foi sim para alguma destas perguntas, então o vídeo de hoje é para você. Hoje vamos falar sobre as poderosas estratégias de inteligência emocional e como elas vão te ajudar a controlar suas emoções e fazer de você um mestre na arte da comunicação e vendas na arquitetura. São 4 habilidades simples, porém poderosas, que eu tenho certeza que vão te ajudar a se desenvolver e se aprofundar mais no assunto. Dito isso, Vitão, vamos começar pela empatia, a habilidade fundamental de compreender as emoções dos outros e criar conexões autênticas e verdadeiras. Em seguida, vamos falar sobre como dominar suas próprias emoções para tomar decisões mais inteligentes e consistentes. É o controle emocional. Depois iremos abordar a comunicação eficaz, como ela pode abrir muitas portas e gerar muitas oportunidades na sua carreira. Por fim, vamos falar sobre conflitos e como lidar com eles de maneira eficaz, evitar confrontos destrutivos e transformar desafios em grandes oportunidades. Como você já deve saber, a faculdade te ensina arquitetura, mas ela não te ensina a viver de arquitetura, não é verdade? É uma área que exige muito mais do que o conhecimento técnico aprendido na faculdade. E que o sucesso depende de um conjunto de habilidades profissionais que envolve técnicas de comunicação, vendas, negociação, inteligência emocional, inteligência financeira, conhecimento de ferramentas de trabalho, ferramentas de produtividade e muito mais. E a inteligência emocional é um dos pilares mais importantes a ser construído. Sem ela, os impactos negativos na carreira podem ser catastróficos, afetando não só a carreira do profissional, mas como também a saúde mental, por não saber lidar com as frustrações do dia a dia, que são muitas e fazem parte da rotina de quem precisa vender os seus serviços e lidar com muitas pessoas. Aproveitando essa questão das frustrações, justamente quando a gente está escrevendo sobre esse roteiro aqui, eu vi um vídeo do Flávio Augusto falando. Bem legal, ele fala sobre essa questão de lidar com as frustrações de quem trabalha com venda, né? Ele fala que se você não sabe lidar com as frustrações, é a mesma coisa que um médico não saber lidar com sangue. Achei, falei, caraca, é bem isso mesmo. Uhum. Aí ele fala também sobre o coveiro. Ele, no começo da carreira, ele fica sentido com as famílias, né? Ele fala, pô, você imagina um pai enterrando um filho. E aí o coveiro tem que ir lá enterrar. Mas você imagina o coveiro fazendo isso 30, 40 vezes por dia. Que é como se fosse um vendedor Sim. falando com 30, 40 pessoas por dia. Claro que é só uma analogia, né? E aí ele fala, você imagina ele fazendo isso por meses e anos. Por que o coveiro não chora? Já reparou? Fala por quê? Porque ele sabe lidar com as emoções porque ele já pratica isso todo o tempo. Então, a questão de lidar com as frustrações e desenvolver uma inteligência emocional está muito ligada a isso. É você tá praticando isso como uma rotina, faz parte da sua rotina. Eu, por exemplo, hoje eu tenho centenas de trabalhos já executados, de projetos e obras. Só que dessas centenas foi aprovado, quantos orçamentos eu não fiz? Então a minha pastinha de orçamentos elaborados, muito orçamento. E a de orçamentos aprovados, às vezes eu faço 100 orçamentos e aprova 10. Ainda mais obra, que é muito difícil se aprovar como projeto. O projeto ele é mais fácil de aprovar com valores menores e tal, depende só de Uhum. você. A obra depende de uma série de fatores. Então você imagina eu ficar magoado porque a gente toma não. Quantos nãos a gente vai tomar, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Você também, que já trabalhou com vendas. Todas as áreas, a vida é composta de muito mais nãos do que sim, né? Tem uma frase que diz assim: quem não sabe o que vende, não vende. É. É simples assim. E a outra que eu acho que é fundamental, que é você não vende o que você não compra. Essa frase é boa também. Essa daí eu acredito muito nela. Você compraria o que você vende? Se você compra, você consegue vender. Se você não acredita no seu próprio produto, potencial, quem vai acreditar? Até mudando de assunto, tem até o Cristiano Ronaldo, né? Fala assim: eu falo pra mim que eu sou o melhor do mundo. Ele fala: eu tenho que acreditar que eu sou o melhor do mundo. Então eu repito isso pra mim todo dia. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? E aí ele fala assim: eu sou o melhor do mundo. E cara, é o melhor do mundo, né? Essa é uma das verdades absolutas que eu acredito. E isso envolve o quê? Emoções, cara. É inteligência emocional, é disciplina emocional. A disciplina emocional desenvolve a sua inteligência emocional. Você se disciplinar todo dia. Eu sou melhor, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou bom. Aham. Mesmo estando ruim, né? Mas é você pensar, o que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? Por que eu tomei esse não e não sei o quê? Mas a gente vai falar muito sobre isso, que essa é a base da carreira. Você acreditar em você para poder seguir em frente, porque senão não vai.
A inteligência emocional é uma habilidade que desenvolve a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros nas interações interpessoais e na tomada de decisões. A inteligência emocional leva tempo para ser adquirida e exige muito esforço pessoal. E quanto antes você entender isso, estudar, praticar o seu controle emocional, mais perto do sucesso você vai estar. O que é empatia e por que ela é importante para o arquiteto recém-formado? Resumidamente falando, a empatia é a capacidade de entender e compartilhar as emoções dos outros. Na nossa profissão, ela é crucial para entender as necessidades dos clientes e desenvolver soluções que atendam às suas expectativas, o que resulta em projetos mais bem-sucedidos e clientes mais satisfeitos. Vitão, e como o arquiteto recém-formado pode desenvolver essa empatia? Para desenvolver empatia, você pode começar praticando a famosa escuta ativa, né? O que é escuta ativa? É você de verdade prestar atenção nos seus clientes, nas necessidades que eles têm em relação ao que precisa ser feito. Você pode desenvolver a escuta ativa fazendo perguntas abertas e se colocando verdadeiramente no lugar do cliente, para tentar compreender ao máximo as suas expectativas. O que ele realmente está precisando. Tenta se colocar no lugar dele. Isso é um exercício muito bom para desenvolver a empatia. A gente chama de perguntas de orientações. O que é perguntas de orientações? Começa como? O que? Como? Por quê? Quando? Quanto? Começa por aí. Estuda o cliente antes, prepara um script de perguntas ali, que são perguntas básicas que você faz para qualquer cliente. Mas mais para frente a gente vai falar muito sobre isso. O que é que você gostaria de fazer? Quais são as suas expectativas em relação a esse projeto? Como é que eu posso te ajudar na sua necessidade? Quanto você está disposto a investir? Então, são perguntas abertas que você consegue de verdade se colocar no lugar do cliente e entender o que ele está precisando, minimamente, sabe? E pratica isso todo o tempo. Você usando essas perguntas de orientações, você vai embora, é sucesso garantido. Você consegue realmente se conectar com o cliente. Porque empatia também é isso, né? Você se conectar com o cliente. Ele tem que sentir confiança em você para poder seguir em frente. Você chega, por exemplo, numa primeira visita e trata ele como mais um, ele vai sentir isso. Da maneira como você se comporta, você passa isso pro cliente. Você chega lá, brigou com a mulher, brigou com não sei quem, pegou trânsito, chegou estressado, o cara vê que você está estressado, você não vai conseguir se conectar com o cliente. O que você tem que fazer? É isso que a gente está falando hoje. É trabalhar o seu controle emocional e desenvolver a sua inteligência emocional. Eu preciso separar as minhas questões pessoais das profissionais. Você chegar lá e fala, tá, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Se é um dia que você está estressado e sente que não vai conseguir, sabe, trabalhar direito, liga para o cliente, reagenda a visita, põe a cabeça no lugar, resolve os problemas, porque isso vai afetar o seu trabalho. Essa questão da empatia, ela é muito forte em relação a isso. De você sentir que o cliente, ele sente quando você está verdadeiramente interessado, né? Quando ele está falando, você olha nos olhos dele, ah, tá, não, tudo bem, como é que eu posso e tal. Essa é a verdadeira empatia, você realmente se importar com o cliente. E a partir do momento que você entrou, pisou na casa do cliente ou qualquer coisa, desliga celular, foca no cliente. Porque ele vai sentir. Você está falando com o cliente, tua mensagem chega, você chega e fala, ah, tá, tudo bem. Não adianta. Não faz O cara fala, sentido pô, isso. esse cara tá querendo o quê? Você já perdeu ali. Então, o exercício da empatia, ele é poderoso demais, ele funciona demais. Mas você tem que realmente querer estar ali, presente, ajudar a pessoa que está precisando de você. Eu acho que é importante a gente lembrar também que enquanto você está focado no cliente, você está num modus operandi, já trabalhando a questão da técnica de venda. Você está conduzindo o cliente para o fechamento. Exatamente. Tem as técnicas. Você conduz e conduz com maestria, né? É, Você sabe então, quais são os próximos então você passos. tem que tá focadão ali. Sim, exatamente. Vitão, e qual é o impacto da empatia justamente nessas relações profissionais aí? A empatia ajuda a construir relacionamentos mais fortes e confiáveis, o que pode resultar em clientes mais satisfeitos e oportunidades de negócios a longo prazo. Vitão, e como a empatia pode contribuir na resolução de conflitos? A empatia permite que você compreenda as preocupações e as perspectivas de todas as partes envolvidas. Principalmente quando você está numa reunião de equipe, não tanto de cliente. Quando você tem ali o pessoal do operacional, o pessoal da estratégia, e vocês não se entendem, a gente não se entende. Quando você gera empatia para quem está no operacional, por exemplo, né, que você está ali como o cara que fez o projeto, com a pessoa que fez o projeto, você é o líder daquele projeto, você é o líder daquela obra. Mesmo que a empresa não seja, mesmo que a equipe não seja sua. Aham.
Então, quem está ali, o empreiteiro ou quem for, tocando a obra, ele vai te ouvir. E a empatia te gera esse controle emocional, a empatia te gera se colocar também no lugar de quem está fazendo. Você fala, ao invés de você ir lá e criticar o trabalho da pessoa, mesmo estando ruim, eu gosto de fazer assim, né? Quando eu quero falar que o trabalho está ruim, eu pergunto. Eu sempre pergunto, mas você acha que isso aí ficou bom mesmo? Você acha que esse trabalho ficou bom? O que você achou do que você fez? Você acha que essa pintura ficou legal? Você não acha que pode melhorar um pouquinho? Ao invés de falar, pô, isso aqui tá uma droga. Como é que a pessoa vai se sentir? Como é que a pessoa vai trabalhar depois de uma crítica dessa? Você É chega verdade. atacando a pessoa. Quantos profissionais mais experientes eu já vi maltratando o profissional que está ali na operação? E às vezes o cara também está passando por algum problema pessoal, mas ele não tem esse controle emocional, Mas se né? você vê que tá ruim, você não vai esperar ele terminar, né? Exatamente, você pede para parar, chama ele no canto. Tem uma frase eu acho que é do Dale Carnegie. Conhece Dale Carnegie? Conheço, pô. Que ele fala sobre princípios de liderança. A gente pode até fazer um vídeo sobre liderança. Ele fala que quando você tem que chamar atenção, você chama com a pessoa sozinha, para não humilhar a pessoa. Mas quando É, você tem que elogiar, você elogia ela no na grupo. frente de todos. Esse é um dos princípios da liderança. Você não vai humilhar a pessoa. Você fala, seu trabalho está horrível, refaz isso aí, e não sei o quê. Mesmo que o cliente esteja nas tuas costas, você não tem o que fazer. Você tem que saber gerar essa empatia com o pessoal de forma que o trabalho seja harmônico, mesmo estando no meio de uma crise, né? A empatia, ela torna um ambiente mais fácil, mais tranquilo na hora de você ter que encontrar soluções para os problemas, por exemplo.